Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco de sofrimento. Claro, para uns, hoje, não foi motivo de sofrimento. Eu notei que alguns homens chegaram aí sorridentes demais. Estavam sofrendo, mas chegaram com um sorriso estampado no rosto. E eu fico feliz, porque a Bíblia diz que eu tenho que chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Então, parabéns você que torce para o Bahia. Deus continue fortalecendo o seu coração, não deixando que nada aconteça com o seu coração que sofreu um bocado. Mas Deus abençoe a sua vida e continua na Série A mesmo, né? Você tem que ser justo, né? Não posso falar só do meu time. Com triunfo, mas aí há controvérsias, viu? Tá certo. Mas eu quero falar, irmãos, nessa noite, só para descontrair um pouco, eu quero falar nessa noite sobre sofrimento. Porque nós que conhecemos a Jesus, nós fizemos um voto para com Ele, entregando as nossas vidas, para que Ele pudesse tomar conta das nossas vidas. E algumas pessoas, e talvez já passou isso na sua cabeça, como é que eu confio a minha vida ao Salvador da humanidade e passo por tantas lutas, por tantos sofrimentos? Que Deus amoroso é esse, que naquele momento em que a palavra dele entrou no meu coração, eu escutei a sua palavra e ela foi cravada no meu coração, dizendo que Deus é bondoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é esse que permite que eu, como seu filho, venha sofrer, venha ser perseguido. Então Deus vai esclarecer muita coisa para você nessa noite. Com certeza a palavra dele não voltará vazia. Vamos orar. Pai, mais uma vez bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é fiel. Nós é que somos infiéis e muitas vezes não entendemos como o Senhor trabalha, como o Senhor age. Por isso, Senhor, te pedimos misericórdia para entender a tua palavra e para fazer valer a tua vontade nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, porque quando nós não entendemos muitas das tuas ações, nós queremos culpá-lo. Mas nos ajuda a entender que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é soberano e absoluto. Nos ensina a confiar mais no Senhor e a entender como é que o Senhor trabalha na vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos, Senhor. Sabedores que irá falar conosco, já está falando por meio dos louvores, da adoração que está sendo prestada aqui. Te pedimos, confirma a tua palavra nos nossos corações. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Costumamos falar, e a Bíblia dá margem para isso, que Satanás, o nosso adversário, ele é vencedor? Não pode. Ele já é um derrotado. Se Satanás já é um derrotado, por que é que Deus, sendo o amor em essência, ainda permite que Satanás, vou usar o termo bíblico, venha peneirar os seus filhos? Eu não tenho dúvidas, você já passou ou está passando por alguma situação em que você chegou ao ponto de dizer: Senhor meu Deus, não aguento mais. Por que estou sendo tão perseguido? Por que estou sendo tão injustiçado? Por que estou sendo tão humilhado se sou teu filho, sou tua filha? E eu confiei a minha vida nas tuas mãos. Por que que o Senhor permite que um derrotado como Satanás ainda venha bagunçar a minha vida? Como é que pode isso? Deixa eu ser muito sincero contigo. A Bíblia não vai lhe dar essa resposta. Ela não tem essa resposta de maneira clara. Porque que Satanás, um derrotado, ele ainda tem acesso e pode peneirar as nossas vidas. A Bíblia não está aqui para satisfazer as nossas curiosidades. Mas o que nós precisamos aprender é que, felizmente, mesmo sem entender, Deus ainda usa Satanás para os propósitos dele. Propósitos do Senhor. Você já percebeu que às vezes Deus, o próprio Deus, manda Satanás fazer a sua obra? Satanás fazendo a obra do Senhor? É meio interessante, meio desconexo, mas abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12,
versículo 7. Olha o que Paulo escreve acerca do propósito de Deus com respeito a Satanás na vida dele. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de quem? De Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O contexto, só para você entender, Paulo tinha recebido a visão do terceiro céu, a visão da glória, e Paulo estava chegando num ponto em que ele iria se ensoberbecer. Deus sabia disso, e um mensageiro de Satanás vem e coloca um espinho na carne da vida de Paulo. Irmãos, Paulo entendeu claramente que Deus estava usando um mensageiro de Satanás para que ele não viesse se engrandecer com as coisas e as revelações que ele tinha presenciado. E essa é uma de muitas razões para que nós venhamos aprender o quanto é ridículo mesmo algumas pessoas repreender Satanás, algumas pessoas não aceitarem, algumas pessoas determinarem que Satanás não haja. Não, Satanás não pode agir na sua vida. Eu vou orar, eu vou impedir que Satanás haja na sua vida. Se estiver nos planos de Deus, ele vai agir. Paulo entendeu isso claramente. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu e você tivéssemos o poder de lançar Satanás fora das nossas vidas, toda vez que ele viesse nos peneirar, sabe o que era que estaríamos fazendo? Anulando o plano de Deus, anulando a vontade de Deus. Se Paulo, com todo o poder, olha, eu estou falando de Paulo, o homem que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, se ele tivesse o poder para repreender Satanás, todas as armas, com todas as armas, para que Satanás não agisse na vida dele, o plano de Deus na vida de Paulo seria anulado. É por isso que nós precisamos confiar no Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos. Você quer ver uma outra história? A vida de Jó. Jó é um clássico das Escrituras. Apesar de ser o livro mais antigo, ele é tão atual, porque ele revela um homem íntegro, temente a Deus, andava com o Senhor, buscava o Senhor nas madrugadas. E o que foi que aconteceu na vida de Jó? Jó foi moído literalmente por Satanás. Mas o mais interessante nisso tudo é que Satanás não pôde fazer nada sem a vontade, sem a permissão de Deus. Você já leu o livro de Jó, não tenho dúvidas. Você conhece a história. A Bíblia diz que Satanás estava passeando pela terra e ele observou a Jó e ele se achegou para Deus. E Deus disse: está vendo lá meu servo Jó? Não há ninguém, não há nenhum homem como este meu servo. E Satanás solicitou, pediu permissão a Deus para tocar em tudo de bom que circundava Jó. Jó era um homem rico, tinha posses, tinha uma família estabilizada, e de repente Satanás peneira Jó, destrói os seus empregados, o seu gado, acaba com toda a sua família. E a Bíblia diz que mesmo assim, Jó adora a Deus, não amaldiçoa a Deus. Satanás, inconformado com isso, volta para Deus e diz: ah, mas é porque não tocou nele. Deixa eu tocar nele, deixa ele sentir na pele, porque eu acabei com tudo que o rodeava, mas deixa eu tocar na pele dele, para ver se ele não vai blasfemar diante de você. E Deus diz o quê? Vai lá, toca nele. E Jó é moído literalmente, irmãos. Mas mesmo assim, Jó não amaldiçoa ao Senhor. Ele perde tudo: filhos mortos, doença no corpo, se sente humilhado. Ao longo do livro, você que leu, você vai perceber que ele luta com a depressão. Ele diz: por que eu nasci para viver tudo isso? Por que, Senhor, o Senhor me tirou da madre, do ventre da minha mãe? É melhor que eu tivesse morrido. Mas por que eu tenho que vivenciar tudo isso? Mas, irmãos, Jó suportou
tudo. Sem contar os amigos conselheiros dele. Os 3 conselheiros que chegaram para dizer: amaldiçoa Deus. A mulher já tinha dito isso. Os conselheiros reforçam isso. E Jó, no entanto, sabia que Deus estava no controle. O que é que nós podemos tirar de tudo isso? Nós não somos melhores que Jó. Não somos melhores que Paulo. E muitas vezes tentamos frustrar os planos de Deus em meio ao sofrimento. Porque não aceitamos, nós determinamos: eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu não posso sofrer, eu não posso estar desempregado, eu não posso estar com essa doença, eu não posso perder um parente. Deus não pode fazer, não pode deixar que isso aconteça. Mas, irmãos, Deus quer trabalhar na sua vida. E antes que você diga: mas é difícil de suportar. Se fosse difícil de suportar, eu estaria com outro problema nas minhas mãos. E você também. A injustiça de Deus. Deus seria injusto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. Aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que Deus está falando na sua palavra. Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse o quê? Humana, comum a todos os homens. Mas Deus é o quê, amados? Deus é fiel. E a palavra dele diz: e não permitirá que sejais tentados, provados, além do quê? Das vossas forças. Toda a provação que você passa, todo o sofrimento que você lida durante o dia, Deus sabe que você pode suportar. Você já chegou num ponto de sofrimento que você disse: ai, não tem mais jeito, eu estou no meu limite? Deus sabe qual é o seu limite. E Ele é fiel e não vai permitir que você sofra além das suas forças. Então não existe isso de dizer: ah, eu estou sendo provado além das minhas forças. Não existe. A Bíblia diz que Deus é fiel, não permitirá. Ele permite que Satanás venha nos peneirar? Tem 2 propósitos nisso, eu vou falar já já. Mas Ele também não permitirá que eu e você sejamos tentados, provados além das nossas forças. Ele é tão fiel que a Bíblia diz, pelo contrário, juntamente com todo sofrimento, com toda prova, o que é que Ele nos dará? Escape, proverá livramento. Aí você diz assim: pastor, mas eu estou numa situação tão difícil que eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo o livramento do Senhor. Você não encontrou ainda. Mas a Bíblia diz que Deus é o quê? Fiel. Se Deus é fiel, você tem que procurar na maneira correta, porque o escape está lá. O escape está lá. Não consigo ver, Senhor, não consigo ver, pastor, não consigo. Ore ao Senhor, creia que Ele é fiel, que Ele está no controle da situação que você está passando, das lutas que você está enfrentando, do sofrimento que te aflige. Olhe para a palavra e entenda que Deus é fiel. Porque, irmãos, pelo fato de não entendermos como as coisas acontecem, e porque Deus usa muitas vezes o sofrimento nas nossas vidas, isso não anula o fato de que Ele é fiel. Deus é fiel. Você não está aqui por acaso, você não está aqui para ouvir uma palavra que venha satisfazer as suas necessidades de curiosidade. Não. Você está aqui para adorar um Deus fiel. Deus que cuida de você. É a Bíblia quem está dizendo. Não é conversa de homem. É a palavra de Deus que nos mostra. Mas voltando para a vida de Jó, por que será que Deus permitiu que Satanás fizesse coisas tão terríveis na vida daquele homem? Porque isso tudo aqui que aconteceu na vida de Jó nos prepara para avançarmos na nossa caminhada cristã. Se eu entendo que Deus é amor e não consigo visualizar o amor de Deus no sofrimento, Deus não é mais Deus. Estamos adorando inutilmente. Se o Deus da palavra, a mesma palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eu faço uma distinção, que o Deus que agiu, que permitiu que Satanás agisse na vida de Jó,
não é o mesmo Deus de hoje, esse Deus não é o Deus da palavra. Então eu preciso entender, por que, Senhor? Pelo menos, já que não tem de maneira clara, me ajuda a entender por que tanto sofrimento no meio do povo de Deus. Por que o povo de Deus sofre? Por que Jó sofreu tanto? Duas razões, pelo menos, duas básicas. A primeira, simples e direta. Deus quis exaltar o seu nome e a sua glória diante dos anjos e diante de Satanás. E simplesmente usou Satanás e pegou um servo íntegro para fazer isso. Ele pode fazer isso? Pode. Ele é Deus. Foi Ele quem criou o homem. Mas as pessoas que não entendem, dizem assim: Senhor, não aceito isso. Não aceito que o Senhor pode fazer isso, porque a nossa compreensão de amor e de juízo de Deus, ela é limitada. Mas e se Deus quisesse usar Satanás e Jó, um servo fiel, para demonstrar sua glória para os anjos e para Satanás, ele estaria errado? Não. Ele é Deus. E nós vimos aqui, no Velho Testamento, ele diz: eu faço o que quero com o que é meu. Tem uma segunda ideia. Por que é que Deus agiu assim, de maneira tão cruel, aos nossos olhos, na vida de Jó? Porque Ele queria fortalecer Jó. Ah, mas Deus não poderia nos fortalecer sem sofrimento? Pode. Ele não é Deus? Ele não poderia nos revestir de uma capacidade tremenda para cantar em meio às provas, em meio às lutas? Poderia. Mas Ele usou esse método, e essa é uma segunda ideia, para mostrar que Ele queria fortalecer Jó. E sabe de onde é que nós tiramos isso? Se você ler o final do capítulo de Jó, você vai perceber que ele, quando ele saiu do sofrimento, ele se tornou mais forte. Para começar, ele teve tudo dobrado. Tudo dobrado. Em termos de filhos, foi abençoado. Em termos de bens materiais, tudo dobrado. E detalhe, a Bíblia fala que ele morreu velho, em boa velhice e farto de dias. Ele voltou fortalecido do sofrimento que ele enfrentou. E o que é interessante é que ele ainda declara que ele entendeu de maneira clara o mal que Deus havia enviado na sua vida. Isso não é para muitos, não. É para poucos. Para aqueles que conhecem mesmo o Deus que serve. O Deus que declara em Isaías: eu sou aquele que crio a luz e faço as trevas. Faço o bem e crio o mal. Isso não é para muitos. É para aqueles que conhecem a Deus. Porque, irmãos, quando eu me deparo com situações assim na vida de Jó, o meu racionalismo, ele diz assim, ó: será que Deus está sendo justo mesmo? Será que Deus sabe o que está fazendo na vida daquele homem que buscava, que clamava? Essa é a minha razão. Mas aquele homem, diante de tanto sofrimento, não amaldiçoou a Deus, bendisse o nome do Senhor, buscou ao Senhor até o final da vida. Ele disse: antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos contemplam, e o meu coração entende que nenhum dos teus propósitos ou os teus planos podem ser frustrados. Era plano de Deus na vida de Jó que ele sofresse o que ele sofreu. Jó entendeu isso no decorrer da vida? Teve altos e baixos, mas no final da vida ele entendeu. Irmãos, tudo isso é para mostrar que a história de Jó, ela destrói completamente a ideia de que podemos evitar os ataques de Satanás. Não podemos. E tem pessoas que ainda pisam na cabeça do diabo. Tem pessoas que ainda tentam segurar o diabo pelo pescoço. Tem pessoas que falam com o diabo pelo celular. Não podem. Não podem. A prova disso é que Jó, sendo um homem íntegro, temente ao Senhor, Paulo que buscava a Deus também, o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, Jesus se utilizou da palavra de Deus, venceu. Mas as pessoas estão tentando duelar com Satanás como se fossem suficientemente fortes.
ou tivesse uma habilidade para isso. E aí botam as suas campanhas, hoje campanha de luta contra Satanás, hoje é guerra espiritual, vamos nos revestir, ainda pegam a armadura de Deus e se revestem para lutar contra o diabo. A Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, a Bíblia ensina: sujeitai-vos a Deus. Resistir a quem? Claro que eu vou resistir ao diabo. De que forma? Revestido de toda a armadura. A Bíblia não ensina que eu tenho que lutar contra o diabo, mas que eu tenho que resistir e ele vai fugir. A Bíblia nos mostra, pelo menos, que ninguém era tão espiritualmente mais capaz do que Jó. E no entanto, Deus permitiu que Satanás arruinasse ele de uma forma terrível. Deus sabia, amados, o quanto Jó podia suportar. Aquela prova, Jó podia suportar. Eu não sei se eu suportaria, mas Deus sabe. Talvez você não suporte passar pela mesma prova que Jó passou, mas com certeza as suas lutas e os seus sofrimentos, Deus sabe que você pode suportar. Você quer ver uma outra personagem? Pedro. Lembra que Pedro foi atacado pessoalmente pelo diabo? Mas o diabo não foi deliberadamente. Ele pediu permissão a Deus. Na noite antes da crucificação de Cristo. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus falando para Pedro. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mais uma vez, Satanás não foi fazer de forma deliberada. Satanás pediu permissão a Deus na pessoa de Cristo. Aqui a gente aprende também, olha só, Jesus na posição de Deus. Satanás pedindo permissão a Jesus para peneirá-lo. Ele não podia fazer de maneira deliberada, ele pediu permissão para atacar um membro do povo de Deus. Satanás não pode fazer nada na sua vida, nem na minha vida, sem que Deus tenha permitido ou decretado. Não pode. É por isso que não adianta vivermos sofrendo e tentando lutar com o diabo, tentando matar o diabo, pisar na cabeça do diabo, tentando amaldiçoar a Deus. A gente vive no meio do sofrimento, adorando a Deus, dizendo: Senhor, eu não entendo por que eu leio a Bíblia, por que eu oro, por que eu jejuo, e o Senhor ainda permite que Satanás haja na minha vida. A gente não vai entender, mas a gente pode extrair lições dessas personagens e saber que Deus está cuidando de cada um de nós. Não vamos entender nunca, porque são planos divinos, soberanos. E olhe que o diabo testou a Pedro, viu? E foi de modo extremo. Precisou provar se ele era trigo ou era joio. Mesmo Pedro parecendo com joio, por um momento ele mostrou que ele era trigo. A fé dele não ficou abalada. Olha o versículo 32. Versículo 32 de Lucas capítulo 22. Diz assim o versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Para quê? Lembra que Jesus é o mediador entre Deus e os homens? Lembra que o Espírito Santo nos assiste nas nossas orações com gemidos inexprimíveis? Deus, na pessoa de Cristo, está intercedendo por mim e por você. Ele sabe do nosso sofrimento. A Bíblia fala em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ele sente na pele o seu sofrimento e o meu sofrimento. O que é que Deus espera de nós? Fé. Amadurecimento da fé. Lembra que a fé é um dom de Deus? A fé foi dada como um dom de Deus. Agora ela precisa ser amadurecida, dia após dia. E não se engane, Satanás ele é tão astuto que ele vai mostrar versículos na própria palavra para dizer para você que Deus não te ama.
Tem pessoas no seminário que me procuram e dizem assim: pastor, aqui ó, um ateu, um incrédulo, me mostrou esse versículo aqui na palavra e disse como é que Deus, o Deus que você segue, pode fazer isso. Que Deus é esse? Ah, mas ele utilizou ainda o holocausto, a morte dos judeus. Como é que Deus permite? Como é que Deus permite que Hitler execute mais de 6 milhões de judeus? Que Deus é esse? Por isso que eu não sigo a um Deus desse, sem saber que ele só pode seguir a Deus se Deus o chamar. Mas as pessoas que não entendem vão fazer isso e vão tentar confundir você com essas doutrinas fáceis, com essa teologia fácil, uma fé fraca, que diz que o homem e mulher de Deus não pode sofrer. Que ideia é essa? Que eu e você estamos livres de sofrimentos? Que ideia é essa? Pedro andava com Jesus, Jó andava com o Senhor, Paulo teve intimidade com Cristo, e esses homens sofreram. Por que é que Deus deixa atacar esses homens? Pedro, a história de Pedro, você percebe que ele, de pescador natural, se tornou pescador de quê? De homens. Pedro precisou ser provado ao extremo. Pedro, naquele momento que ele nega Jesus, o coração de Pedro foi dilacerado. E parece que é o Evangelho de Marcos que mostra que no momento que o galo canta pela terceira vez, Jesus olha para Pedro, e ali é de arrepiar. Jesus só faz olhar para Pedro. Eu fico imaginando, e é de arrepiar o coração sendo quebrado, porque Pedro tinha negado ao Senhor. Pedro foi moído, mas ele precisava ser moído, porque ele precisava ao longo da sua caminhada fazer o quê? Fortalecer outras pessoas. Quantas vezes você que passou por um sofrimento, perceba que as pessoas que mais sofrem, que mais sofreram na vida, são aquelas que têm uma palavra de consolo precisa para aqueles que estão sofrendo. Eu conheço, não muito longe, eu lido com pessoas, conheço pessoas tão simples, tão humildes, que sofrem tanto, mas sempre tem uma palavra de consolo. Ela precisou passar por aquilo, para consolar outros. Talvez você que não sofra, nunca sofreu, talvez se perca quando for aconselhar alguém. Talvez não saiba o que fazer, nunca vivenciou um sofrimento. Pedro, Paulo, Jó, eles aprenderam muitas lições através dessas tribulações. Nem eu nem você estamos imunes à oposição de Satanás. E é o plano de Deus, não é plano de Deus que estejamos livres das provações e dos próprios ataques de Satanás. Eu falei aqui na quarta-feira sobre a igreja de Esmirna. Jesus Cristo, quando falou para o anjo da igreja de Esmirna, era uma igreja sadia, mas que sofria uma pressão exterior. Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. E o próprio Senhor disse: não fiquem preocupados com a tribulação que vocês vão de enfrentar. Vocês padecerão 10 dias da pura e dolorosa tribulação, mas sejam fiéis. Sabe o que é que acontece? Hoje, as pessoas sofrem, abandonam ao Senhor. Eu não posso viver essa vida de sofrimento, eu tenho que ir para um lugar onde eu não venha sofrer mais. E sabe o que acontece? Eu vou te dizer. As pessoas vão para esses lugares e literalmente param de sofrer. Param. O sofrimento acaba. Mas isso é para se cumprir o que as Escrituras dizem, na pessoa de Jesus Cristo. Muitos são chamados, muitos, poucos são escolhidos. Estreito é o caminho que conduz à salvação, caminho de luta, caminho de tribulação, caminho de dor. Mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Aí a pessoa abandona esse caminho de sofrimento, Deus permite que as portas se abram e elas se esquecem logo de Jesus. Ah, mas a minha vida melhorou, eu tenho um carro, eu tenho casa, sou curado, não sofro mais. Não é plano de Deus, não. Plano de Deus é que o seu povo sofra, seja perseguido. E isso é duro de falar,
As igrejas hoje não querem falar disso porque isso afasta as pessoas. E os líderes espirituais estão mais preocupados se as pessoas estão na igreja, não importa o que estão ouvindo, mas tem que estar na igreja. Não pode ser assim. Eu tenho que ser sincero com você. A Bíblia mostra que eu e você sofreremos. Seremos atribulados, seremos perseguidos, seremos moídos por Satanás. Mas a Bíblia nos ensina que tudo isso é para propósito glorioso de Cristo, na minha e na sua vida. Ele não abre mão disso. Nada do que está acontecendo na sua vida, tudo do que está acontecendo na sua vida, não é obra do acaso não, meu amado e minha amada. Se você ama a Deus, eu estava falando com uma jovem senhora hoje, eu disse para ela e vi o sorriso no seu semblante através das Escrituras, passando por lutas, mas a Bíblia fala, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é confortante, por quê? Porque o desafio é, eu amo a Deus? Você ama a Deus? Porque se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem, tudo. O sofrimento que você passa, tudo. A perda que você teve, a doença, a enfermidade, a falta de trabalho, ou o trabalho que não te agrada, o seu vizinho, tudo coopera para o seu bem, para aumentar a sua fé. Se você não entender isso, você vai inutilmente frustrar os planos de Deus. Voltando para a igreja de Esmirna, se Deus sabia que a igreja passaria pela perseguição de 10 dias, por que Ele simplesmente não repreendeu o diabo? Ele queria fortalecer mais e mais aquela igreja, ainda que nas tribulações. Ele queria fortalecer aquela igreja. Nem sempre vamos saber por que Deus permite que Satanás nos teste, nos prove, nos peneire. Mas em meio às lutas e às tribulações, eu tenho que, pelos olhos da fé, saber que Deus está no comando. Louvar o Senhor, dizer: Senhor, estou sofrendo, está doendo, Senhor, mas eu sei que o Senhor está no controle. Senhor, as provas são difíceis, eu acho que estou chegando no meu limite, mas eu aprendi, e a Tua palavra me mostra, que o Senhor é fiel. Senhor, me mostra o escape, eu não estou vendo, seja sincero com o Senhor. Senhor, eu não estou enxergando o escape, eu estou sofrendo tanto, Senhor, mas não estou enxergando o escape, me mostra. Você acha que Deus não vai te mostrar? Ele vai te mostrar, porque Ele quer amadurecer a sua fé. E coloque isso no seu coração. Satanás e seus demônios nunca eles agem contra a igreja, contra você, sem a vontade de Deus. Não pode fazer nada sem que Deus tenha permitido, sem que Deus tenha dado a ordem. E sempre que Deus permite que o sofrimento venha na sua vida, Ele vai usar até o diabo para o seu propósito, para a sua honra e glória. E é sempre para mostrar que nas provas, nos sofrimentos, nós podemos adorar a Deus, podemos seguir firmes, olhando para o autor e consumador da fé, independente do que aconteça. Nós precisamos disso, palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé, olhar para Jesus e sempre adorá-lo, porque Ele está no controle. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos alimentar, Senhor. Nós que somos tão fracos, Senhor, tão dependentes de Ti, Senhor. Muitas vezes, pela nossa carne, duvidamos que o Senhor está no controle, mas a Tua palavra mostra o contrário, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel, que o Senhor está no controle da situação. Senhor, conforta o coração daqueles que estão desempregados, Senhor. Conforta o coração daqueles que estão passando por problemas de saúde, aqueles que tiveram uma perda considerável, aqueles que têm orado pela salvação dos seus filhos, dos seus esposos, das suas esposas, Senhor. O Teu povo tem sofrido, Senhor, mas a Tua palavra já disse que o Teu povo sofreria, porque aqueles que querem viver piamente em Jesus seriam perseguidos, sofreriam perseguições. Mas não deixa, Senhor, em nome de Cristo, que o Teu povo abandone a fé.
Mantenha o teu povo firmado, Senhor, na esperança de que o Senhor está cuidando graciosamente de cada um de nós. Senhor, nos ensina a viver um dia de cada vez, Senhor. Meu Deus, a ansiedade tem tomado conta do teu povo, de tal forma que o teu povo tem sentido na carne. Tem adoecido, o teu povo tem adoecido porque tem vivido em estado de ansiedade profunda, aguda. Nos ensina, Senhor, a viver um dia de cada vez. Como o Senhor mostra na tua palavra, para cada dia basta o seu mal. Nos ajuda a viver como muitos, não todos, mas muitos no deserto, onde o Senhor enviava um maná necessário para aquele dia. O Senhor Cristo é o nosso maná dia após dia. As tuas misericórdias, o nosso maná, porque se renovam a cada manhã. As misericórdias de hoje são para hoje, Senhor. As misericórdias de amanhã é para amanhã, Senhor. E nos ensina a extrair o máximo dessas misericórdias. Porque, Senhor, o verdadeiro cristão sofre. E não é fácil trilhar os teus caminhos. Mas te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Porque o Senhor está cuidando de nós. Nós não entendemos muitas vezes o porquê de tanto sofrimento, mas nos ajuda a entender que o Senhor está no controle, Senhor. Nos dá ânimo para orar. Quantas pessoas têm desistido de orar, Senhor? Nos fortalece nas nossas orações, Pai. Nos fortalece nas nossas leituras diárias, Senhor. Meditação da Tua Palavra. Alimenta o Teu povo, não somente domingo ou às quartas-feiras, mas todos os dias com a Tua Palavra, Pai. Pois é a Tua Palavra que irá nos fortalecer, irá nos mostrar o Deus que nós servimos. Bom é servir ao Senhor, mesmo sendo tão limitados, sem entender, porque o Senhor é eterno. Mas como é bom servir ao Senhor. Como é bom colocar a expectativa das nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor irá resgatar o Teu povo para um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, Senhor, nem dor. E é com base nas Tuas promessas que nos mantemos firmes, Senhor. Nada poderá nos abalar, Senhor. Nos mantém firmados dia após dia na Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus sabe por que você está passando o que tem passado. Deus sabe por que você está sofrendo. Mas não desista dele, não. O fato de você não entender claramente por que você está passando o que você tem passado não anula a bondade de Deus. Deus é o perfeito amor. A Bíblia fala que Ele nos amou tanto que Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós.